Olá, turma! Na aula passada nós vimos como dimensionar um exemplo de dimensionamento de um moinho de barras, né? E nós calculamos somente até o cálculo da energia corrigida até o EF4 e EF8, que eram os fatores que eram possíveis ser calculados sem o dimensionamento do moinho em primeiro lugar. Agora nós vamos continuar aquele exercício, né? Vamos ver aqueles outros fatores que dependem do tipo de moinho que nós vamos escolher. Então, na aula passada nós vimos que a energia corrigida foi 2.659 cavalos de potência. Isso seria aproximado, se eu escolhesse dois moinhos de 1.330, né? Eu posso escolher dois moinhos, eu não preciso de um moinho com toda essa energia. Então, eu venho aqui na minha tabela de moinhos e aqui eu achei aqui uma potência de moinho próximas ao que eu necessito. Eu preciso de 1.330. Então, o mais próximo que eu tenho é esse moinho aqui de 1.356 cavalos de potência, que é o moinho com 3,96 metros de diâmetro e um comprimento de 5,79. Então, agora eu já escolhi o meu moinho. Então, o que foi o meu moinho? Um moinho de 13 pés, ou seja, 3,96 metros de diâmetro e um comprimento de 19 pés, que é de 5,79, e a taxa de enchimento dele é de 40%. Então, agora a gente vai ver o fator EF3, que ele depende dessa eficiência desse diâmetro que nós escolhemos. Então, já que escolhemos um moinho com esse diâmetro, vamos analisar qual que seria o EF3 que seria aplicado. Então, eu venho aqui no diâmetro interno, 3,96, que foi o meu diâmetro aqui escolhido, e eu vou ter um EF3 de 0,914. Então, eu vou aplicar esse EF3 naquele valor de energia que nós já tínhamos calculado anteriormente. Então, aqui eu pego o meu 1.330, porque eu escolhi já um moinho, né, dois moinhos de 1.330, lá quando eu dividi isso daqui por 2, multiplico por esse fator, que é o EF3, e eu vou obter aqui 1.216 cavalos de potência. Né? Só que o meu moinho, ele vai me fornecer 1.356, que foi o moinho que eu escolhi anteriormente. E eu preciso apenas de 1.216. Ou seja, o meu moinho, ele está com a potência maior, né, acima do que eu preciso. Então, vamos tentar agora escolher um moinho menor para ver se ele vai atender. Então, qual seria, né, voltando aqui, qual seria o moinho imediatamente anterior? Seria esse moinho aqui, de diâmetro 3,82, que ele tem 1.173 aqui, cavalos de potência. Vamos ver agora se esse moinho atende. Então, escolhemos ele, que ele tem 1.173, e vamos refazer o cálculo do EF3. Então, eu volto aqui na minha tabela, né? Então, aqui só mostrando qual moinho que nós escolhemos. E eu vou aqui nesse moinho, vou ver que o meu EF3 agora é de 0,923. Então, eu pego o meu 1.330, né, vezes 0,923, vai dar o 1.228 cavalos de potência. Então, a gente conclui que esse moinho agora ele é pequeno, né? Porque aqui eu preciso de 1.228 cavalos de potência e ele só está me fornecendo 1.173 cavalos de potência. E aqui fica aquela pergunta, um moinho ele deu acima, né, a potência dele foi acima do necessário, outro moinho ele deu a potência abaixo do necessário. Como que faríamos para resolver isso? Colocaríamos um moinho que tem uma potência maior e que ele vai ficar com a potência excessiva, vai gastar mais energia do que precisa? Não, a solução é a gente escolher esse moinho menor e vamos mexer ali no comprimento desse moinho, né? Nós temos esse moinho com um certo diâmetro, mas ele também tem um certo comprimento. E se nós mexermos nesse comprimento, podemos chegar na potência que é necessária. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos continuar com esse moinho menor, né, que ele tem 1.173 cavalos de potência aqui. Então, vamos aumentar o comprimento desse moinho para que a potência aumente proporcionalmente. Então, se eu preciso de 1.228 e eu tenho 1.173, né, de potência, e o diâmetro original do meu moinho é 5,49, eu faço essa regra de 3 e eu vou obter um moinho que eu preciso de um moinho de 5,75 metros de comprimento, né? Isso aqui é simplesmente uma regra de 3. 1.173, que é o que eu tenho, está para 5,49 e o que eu preciso, que é 1.228, está para x. E agora eu vou achar aqui qual que é o meu, né? Eu vou pôr aqui 5,49 vezes 1.228,
dividido por 1.173, que é o que eu vou encontrar esses 5,75 metros. Então, eu vou... os comprimentos dos moinhos de 5,49 e 5,75 têm potências, respectivamente, aqui de 1.173 e 1.228. Então, eu tenho que escolher esse moinho. O diâmetro permanece o mesmo, de 3,81, mas eu altero o meu comprimento do moinho aqui para 5,75. Então, é isso que vocês têm que entender, que quando um moinho não atende porque ele está acima da potência, eu não necessariamente eu preciso colocar ele, mesmo que o outro moinho seja menor. Eu posso alterar as características desse moinho para que ele atenda aquela potência necessária. Então, esse dimensionamento é feito dessa maneira, de forma iterativa. Eu altero uma coisa, vejo que não bate, que é uma tentativa e erro, vejo que não atende ali o meu dimensionamento do moinho, então eu vou alterar algumas características até que ele atenda. Então, na aula de hoje, nós vimos como é que se dimensiona um moinho, né? É aqui que a gente, além ali, quando nós vimos anteriormente dimensionamento de britadores, né, que é a fase anterior, agora nós dimensionamos o moinho, e é assim que a gente vai conseguir dimensionar todos os equipamentos necessários para o nosso beneficiamento mineral. A aula de hoje termina por aqui, nos vemos na próxima aula.